bem-vindos a mais um episódio. Esse não vai ser saga da Ferrari, nem saga da Mercedes. Esse vai ser a saga da minivan. Vamos turbinar ela? Vamos botar a Fueltech nela? Não, não, fica tranquilo, não vou fazer isso. Hoje nós vamos fazer um episódio diferente. Vocês vão me acompanhar num dia indo para a pista com a família, com os amigos, e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente faz na pista, falando com os clientes, vendo os carros. Vocês vão entender um pouco melhor o que é a Fueltech, o que a gente faz aqui nos Estados Unidos, como é que é uma corrida nos Estados Unidos. Vocês vão ver exatamente como é que está a questão da Covid aqui nos Estados Unidos com relação aos eventos, que está bem diferente com relação ao do Brasil. A gente vai bater um papo hoje com meus filhos, vamos falar sobre corrida, sobre vida, sobre assuntos diferentes. Então, esse vai ser um episódio diferente, espero que vocês gostem e curtam aí com a gente. Pega o chimarrão, pega aquela bebida, o café da manhã, ou se for de noite aí, pode tomar uma cervejinha. Assiste aí e curte com a gente. Valeu! Primeiro para começar, deixa eu mostrar para vocês a estrutura aqui, ó, da minivan. Olha aqui, ó, fileira do meio. Esse é o Dudu, meu filho do meio. O Lucas. Onde é que a gente tá, Lucas? Minha esposa, Diane. Na frente aí o Felipe. E aqui na terceira fila, o Pedro, meu mais velho, tá isolado ali. Vamos lá, o chimarrão tá aqui, tudo pronto para viajar. Bom, amanhã começou cedo aqui. Eu falei, são 6 e pouquinho agora, já 7 horas na verdade. Mas hoje é sábado, estou gravando esse vídeo num sábado, e sábados já para mim já virou a rotina de ter que botar o vídeo no ar e preparar tudo ali. Eu gosto muito de acompanhar os primeiros minutos, especialmente do vídeo, para ver o que o pessoal está comentando e ver quem é o primeiro a chegar. Então, só que tem 2 horas de diferença do fuso do Brasil para os Estados Unidos, então sempre quando eu lanço um vídeo às 7 e pouco, ou 7 e meia da manhã, por exemplo, no Brasil, é 5 e meia da manhã aqui. Então você tem que acordar cedo aqui para sábado de manhã. Eu acordo mais cedo ainda para deixar ele certinho, né? E essa parte dos vídeos aí é uma coisa que a gente está curtindo bastante aí, não só eu, né, que obviamente estou tocando isso aí, mas todo mundo que está participando aí, os amigos e as pessoas que fazem esse vídeo dar certo, né? E esses primeiros minutos assim de cada vídeo, as primeiras horas é legal de acompanhar os comentários, ver o pessoal correndo para ser o primeiro a comentar, e isso é muito bacana. É legal ver assim todo mundo curtindo as histórias e que nem eu falei agora, hoje a gente vai fazer uma história um pouco diferente. Eu não sei exatamente como é que vai ser o conteúdo desse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês um pouco de como é que é ir para uma corrida aqui nos Estados Unidos, e hoje eu vou fazer uma experiência diferente. Eu vou lá não trabalhando, eu vou lá assistir a corrida. Então eu vou mostrar um pouco assim como é que é a estrutura de quem está trabalhando lá. Eu já fui muita corrida, né? Para quem não sabe, ou para quem acompanha há pouco tempo, eu comecei a Fueltech há praticamente 20 anos atrás, e no início, nos primeiros 10 ou 15 anos, praticamente era praticamente todo final de semana eu indo em alguma corrida ou com a equipe, ou no início sozinho. E então essas corridas, e aqui nos Estados Unidos mesmo eu já vim. Essa corrida aqui que a gente vai, que chama Lights Out, é a maior corrida de drag radial do mundo. Eu já vim, pelo menos há 7 anos eu vim nela, desde 2013 ou 14. E ela acontece 2 vezes por ano. Ela acontece em fevereiro, que é essa prova de agora aqui, e ela acontece em outubro. Mas a prova grande mesmo, em outubro, ela chama de No Mercy. Muitos já devem ter ouvido falar. Mas essa Lights Out é a prova dos recordes, assim, porque o clima ainda está acabando o inverno, então o clima é muito mais propício a fazer potência nos carros. Esse evento especial está excelente, o clima, os carros estão andando muito. Então a expectativa é de ter tempos bons. E para quem, eu vou mostrar melhor os detalhes dos carros, mas vocês vão entender, são carros, todos eles ali provavelmente têm acima de 2.000 cavalos, tem carros até de 5.000 cavalos nesse evento, e eles correm só 200 metros, que é uma coisa nova, mas eles chegam a bem mais de 300 km por hora nos 200 metros, então são carros bem potentes. E uma coisa que vai ser legal eu curto ir nessas corridas e olhar e acompanhar e ver, porque tem muita coisa que a gente trabalhou na Fueltech, fez os produtos para, digamos assim, chegar num orgulho, num momento desse de muito orgulho, e poder ver os carros lá
vários carros usando Fueltech, vocês vão ver que é exatamente a mesma Fueltech que vocês viram na Ferrari, que vocês estão vendo dos outros carros, que vocês estão acompanhando, que está nesses carros de corrida. Então, e ela serve para tantos carros, a tantas aplicações diferentes que isso surpreende bastante. Então, vamos acompanhar, tá todo mundo aqui com seus iPads, olhando. O Felipe aí tá de parceiro de conversa. Copiloto. A gente vai batendo um papo aqui do que está sendo feito, né? Ele tá trabalhando na Ferrari, vou mostrar para vocês depois ali o que a gente está fazendo e na Mercedes e todos os outros carros aqui, né? E fiquem acompanhando aí que acho que vocês vão gostar. Valeu! Uma coisa que é legal mostrar aqui nos Estados Unidos, em Atlanta tem uma via rápida, né? Que existe em vários lugares do mundo, mas ela é um pouco diferente porque ela tem os dois sentidos. Então de manhã ela vai no sentido do interior para a capital, né? Do onde é que a gente mora ali em Canton para Atlanta, que aí as pessoas estão indo para trabalhar, digamos assim, e eles querem usar a via rápida, e ela fecha no metade do dia, assim, sei lá, se é 11 horas da manhã, ela fecha a via, ninguém circula, sei lá, por algum tempo, e aí depois eles abrem para o outro sentido. E aí de tarde e final do dia as pessoas estão voltando do trabalho dessa via rápida. E a própria concessionária, eles mudam o valor para usar essa via rápida de acordo com o trânsito que tiver, ou seja, com a procura. Então eles meio que regulam o uso da via rápida. Quando ela estiver meio ocupada, quando ela começou a ter bastante carro, eles vão lá e sobem o preço. Então toda vez que tu estiver viajando, tu chega e vocês vão ter olha as placas que mostram exatamente o preço que está naquele momento. E às vezes é o seguinte, às vezes está 50 centavos de dólar, às vezes está 2, 3 dólares para acessar essa via rápida. E aí, claro, com isso eles regulam, menos pessoas vão usar ela quando estiver muito caro, até porque muita gente que viaja dia a dia para o trabalho pode ficar caro se ficar usando todo dia a via rápida. Então é um sistema interessante que conseguem dar uma opção um pouco mais rápida para quem está disposto a pagar, e ao mesmo tempo eles podem baixar o preço da via rápida no momento que não está fazendo sentido. Eles inclusive mostram, antes de entrar na via rápida, quanto tempo vai percorrer aquele trajeto pela via rápida e quanto tempo vai percorrer pelo trajeto normal. Então, um detalhezinho aí interessante. Ó, aqui, aquele cara ali está entrando nessa via rápida, ó. O Felipe me perguntou como é que eles cobram isso pela placa. Eu disse, não, tem essa etiqueta ali. E aí passa no... Então, Felipe, sinto muito, mas tu tomou uma multa enquanto tu usou o teu carro aqui sem ter essa etiqueta. Me retratando aqui com o Felipe, na verdade ele descobriu, ele tem esse negócio que chama Sunpass da Flórida, e o da Flórida e da Geórgia são compatíveis, então tranquilo, não vai tomar multa aí. Aqui em Atlanta tem outra coisa também, que é o seguinte: vocês estão vendo essa faixa da esquerda, ó, aqui tem as linhas pontilhadas, você pode entrar e sair, mas essa aqui chama de carpool only, então só pode com com 2 ou mais pessoas dentro do carro pode andar aqui. Se estiver sozinho, não pode andar aqui, aí sozinho tem que andar na pista da direita. É interessante que às vezes está tudo lotado, parado lá, e aqui não tem ninguém andando, ou tem poucos carros e andando normal, porque a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos, eles andam sozinhos no carro. Então eles incentivam as pessoas a juntar um grupo e ir em mais pessoas em um carro para dar efetividade. E aí tem uma exceção dessa regra aqui também, que carros elétricos com uma placa verde podem andar nessa pista também. Então é um incentivo que o governo dá para carros elétricos. Ó, a gente parou aqui para abastecer, ó. Aqui tem a gasolina estranha, essa 90 não é comum, ó, mas aqui a gasolina 87 é 2,55 dólares o galão. A gasolina 89, 2,85 e 13,15 a 93. E aqui os postos é o seguinte: tu deixa o carro aqui, estaciona aqui e tem uma loja de conveniência e tal. Esse posto aqui é até bem bacana, ó. Vamos comprar uns Dunkin' Donuts aí pra viagem. Aqui até ó, essa máscara aqui do Velopark aqui, ó, que eu comprei no ano passado no festival, foi muito legal. Gosto bastante de usar ela aqui. Mas olha essa loja de conveniência aqui, ó.
Bem bacana. Uma das melhores que eu já vi, assim, ó. Aham. Vamos pegar Dunkin' Donuts? Vamos pegar 2, eu tô com muita fome. Muita fome? Uhum. O que vocês querem comer? Tu quer isso aí? Uma coisa que me perguntam aqui, ó, o Pedro, meu filho mais velho, tem 9 anos. E tu nasceu no Brasil e tu veio pra cá com 5 anos, né? Sim. E é pra ele entende tudo português, obviamente nasceu no Brasil, fala português, mas ele começou a falar inglês aqui na escola e hoje literalmente o cérebro dele mudou pra falar inglês. Então ele não consegue, a língua primária dele é inglês. Tanto que a gente fala com ele em português e ele normalmente responde em inglês. Claro, se pedir para falar português, ele consegue falar, se comunica, entende, mas com sotaque bem de americano. O do meio aqui, ó, o Eduardo, veio para cá com 2 anos, ou menos de 2 anos, 1 ano e pouco. E ele, mesma coisa também, eles se comunicam tudo em inglês entre eles, entendem português. Eu e minha esposa sempre falamos português com eles, mas a resposta deles é em inglês. E o mais novo aqui, ó, o Lucas, ele nasceu nos Estados Unidos já e ele, na verdade, tem 2 anos e meio agora, um pouco mais. Ele está começando a falar agora, até normalmente eles demoram um pouco mais a falar, porque como tem uma confusão de idioma, a gente fala em português em casa e todo o resto do lugar eles falam inglês, e até os irmãos, eles ficam um pouco mais atrasados para começar a falar. Mas é interessante assim como o cérebro de uma criança troca, sabe? Que nem eu tô morando o mesmo tempo que o meu filho aqui nos Estados Unidos, a gente mora 4 anos aqui nos Estados Unidos, e o meu cérebro não trocou, tanto que o meu inglês ainda é bem um sotaque ruim, assim, carregado para quem é um americano mesmo, sabe? É um sotaque estrangeiro. Já o Pedro é o contrário. O Pedro, Eduardo, o Lucas, todos eles falam inglês como língua nativa. Deixa eu tirar essa máscara agora. Todos eles falam como língua nativa o inglês e o português é tipo assim, uma língua que eles como se eles tivessem aprendido. Interessante isso. Falta mais 40 minutos para chegar, já deu umas 3 horas de viagem e já compramos uns 20 carros, né? Já. Na nossa mente aqui, já turbinamos uns 14, fizemos plano para fazer uns outros 2 aspirados, discutimos o plano do Landau dele aqui. Inclusive esse Landau, cara, ô gurizada, vocês vão ver o Landau que ele tem no Brasil, que ele vai trazer para os Estados Unidos. Esse carro vai fazer história aqui, ó. Já fizemos um plano de ir pro Drag Week com o Landau. Vai acontecer. Já falando, isso ia ser bacana, né? Uma história. Drag Week, pra quem não sabe, é uma prova que tu tem que correr 6 pistas, né? Tem que fazer 1000 milhas, eu acho que em 4, 5 dias. E são 4, 5 pistas diferentes, e cada dia uma pista diferente. Então tu corre, viaja. E tu não pode, só pode uma pessoa junto, tu só pode levar um reboque, né? Isso. Tudo que tu for usar no carro tem que estar no reboque. Isso aí. Não pode ter um carro de apoio, até onde eu sei. Vocês vão ver, eu vou botar uma foto aqui no vídeo de carros assim, uns carros de arrancada. Meu, que tu não disse que os carros andam na rua, esse carro viajou 1000 milhas. E nós temos uma história especial com o Drag Week, porque em 2015 ou 2014, nem me lembro, o Larry Larson fez aquela S10 para correr o Drag Week com motor Proline, V8 biturbo, ele botou um FT500, antes mesmo da gente lançar, a gente botou naquele carro, até um funcionário nosso, Rafael Saran, que estava aqui nos Estados Unidos na época, acompanhou todo o Drag Week com ele e foi literalmente acertando, a FT500 não tinha nem malha fechada, correção por sonda naquela época, e eles foram acertando o carro andando na gasolina, na rodovia, andando assim o dia inteiro e aí correndo. Foi uma experiência incrível, assim, então, pra quem não conhece Drag Week, dá uma pesquisada, eu vou botar uns links aí pra vocês verem os Drag Weeks mais antigos, mas é um evento incrível, né? É muito show. E o Landau que ele tá fazendo, que ele tem, né? O Landau já correu no Velopark e tudo, né? Já. Era um carro de rua, né? Mas veio admitido pra pista. Mas tinha um motorzinho bacana pelo que era, um pouco de nitro. E eu cheguei a virar 7,5 com 4 marchas, saindo ruim de 2 e 2, assim, de 60 pés. Estamos fazendo um motorzinho bem interessante, eu não vou falar o que é. Muita gente já sabe, mas eu vou manter o suspense, porque vai ser um carro diferente aqui, com motor diferente, com gerenciamento, claro, vai ser Fueltech. Mas vai ser bem legal a combinação dos americanos, né? Vocês vão ver esse carro, vai ser legal. E o Landau não tem aqui, né? Não tem. Porque o que eles têm? Eles têm aqui o Galaxy,
O Landau ali é um Galaxy, né? É a plataforma do Galaxy 66 deles. Só que a frente e a traseira é exclusiva do Brasil. Então eles não sabem se é um Mercury, se é um Lincoln, se é um... é uma mistura, sabe? Então os caras ficam meio perdidos o que é isso, né? Isso que é legal. E olha aqui, ó. Vê uns carros assim, meio diferente aqui, ó. Que carro é aquele ali? Parece ser uma Bel Air, uma Chevy 55, alguma coisa. É uma Bel Air 57. Olha aqui, uma Bel Air 57. É linda essa carroceria. Que legal. É, a placa 1957. Tiozão com chapeuzão, curtindo, sábado de manhã. Os americanos fazem muito, sai pra andar final de semana com um carro antigo, com um carro, se diverte, né? Aqui as estradas são bem favoráveis, né? Então o pessoal entra e você meio sem destino, assim, vai embora. Que legal. Vamos lá, estamos quase chegando na pista. O Luiz mandou uma mensagem que ele tá quase, acho que vai dar tempo da gente ver a última qualificatória dele correndo aí. Chegando, as crianças tudo nervosas já. Chegamos aqui, cara, impressionante o que tem de gente aqui no evento. Impressionante. O caminhão da Summit, ó. Estão chamando a categoria principal, que é a Radial versus Mundo. Ó, cada um aqui fica com o seu caminhão e o carro estacionado do lado. Eles vendem as camisetas assim, ó, na frente, ó, é legal. Ó. Aqui é o trailer da Proline vendendo roupa, peças, esse tipo de coisa. Aqui é o da Precision. E aqui, ó, é o trailer da nossa Fueltech, ó. Vou chegar aqui como nunca é nada, ó. What's up? Hey, boss. How are you doing? Good to see you. Aqui é o trailer nosso, ó. Olha que bacana a estrutura. A gente tem essa tela aqui que fica passando, ó. Bem legal. E aqui é a pista, ó. Aqui é a torrezinha que eles ficam, ó, narradores e tal. E aqui tu caminha direto pra pista, ó. Olha que legal os caras com olha aqui a pista aqui, ó. O cara caminha aqui, ó. Vem direto assim no meio da pista, ó. Olha o que cola essa pista aqui, ó. É impressionante. Fueltech, ó. Olha que bancada, ó. Esse aqui é funcionário nosso. Ei, o Jim. Caramba. De lá virou 3,59, ó, no calor. You good? O Jim, esse aqui é que trabalha na Fueltech, faz os vídeos. Pra Fueltech USA. You good? Everything good? E aqui eles têm tipo uma área VIP, ó. Sobe ali em cima pra assistir. O outro carro já tá aqui, ó, no alinhamento.
E aqui vai os ó, os tratores para limpar, ó. Ah, achei o Luiz aqui, ó. Ah, esse aqui é aquele Malibu maravilhoso, ó, do Mike Mickey. E aqui é o carro do Luiz, ó. What's up? Olha aí. Hey, just in time. How are you? Good. Hey, are they? Agora é a hora? E aí? Vamos tentar a última classificatória agora. A última chance. Última chance. O que aconteceu até agora? E a primeira patinou, a pista tava ruim e deu muito mais potência do que a gente achava. Na segunda a gente teve problema, uma das solenoides do primeiro kit não entrou, daí o carro largou aspirado, bocou e entrou junto com os outros kits. Putz. E na verdade até tentou ir, Sim, eu vi, patinou mas logo rápido em demais, daí patinou, né? Daí ontem deu uma zoeira aqui no alinhamento, o pessoal ficou bravo, a gente, não vou mandar, sai de sacanagem, não vou mandar. Sim. Daí agora voltamos aqui, vamos tentar a última classificatória. Ah, o Hancock tá aqui, ó. Esse carro aqui é legal. Bonito, né? Esse carro Não, aqui... era do Hancock. Esse era o do Hancock. É uma mulher que toca, ó. Como é que é? É da mesma equipe do Hancock. Mesma equipe ainda. Isso, só que agora tem um motor menor, ó. Agora tem um 632, antes era um 959. Ah, não sabia. Legal. Esse carro virou acho que 380 já. Na época era tipo recorde. Sim, né? era mais E rápido. daí né? agora eles estão virando 470. Sim. E aqui tem o carro, ó. O pessoal viu sem a frente no lugar, no dinamômetro, no outro vídeo. Agora aqui com a frente, ó. E olha aqui como é que é. Olha o pneuzinho aqui, ó. Parece pequenininho. É o radial 315, ó. E aqui vocês já viram, né? FT aqui, FT600, ó. Toda os eletrônicos, o câmbio desse carro é muito bacana, é todo controlado pneumaticamente, automaticamente, né? Não tem alavanca de troca, é tudo na ICU, né? Na injeção que controla. Show, vamos ver, vamos assistir o Luiz aí. Transformar. Vai lá, te veste aí. A roupa que usa nesse negócio aqui, ó, é muito grossa, né? É uma roupa... Pesa uns 4 kg, hein? Pesa um monte aqui, ó. Bem e ela é grossa. bem grossa para poder proteger contra fogo, Essa aqui acidente. tem a maior classificação, na verdade. Essa aqui garante mais de 20 segundos de fogo intenso. É. Sem queimadura. É muito importante ser bem seguro, né? Tem a bota, tem tudo mais ali, o capacete, o Hans. O cara faz tantas vezes no dinamômetro, né? Sim. Entra e sai, que o cara aqui já aprendeu. Tá tudo rapidinho. Essa camiseta rosa aí eu não dei fé, mas ficou legal, É viu? do edição Zip Hut. É. Tem um cliente nosso aqui que pediu muito pra fazer rosa, a gente fez e que tá fazendo sucesso. Hi, Rocket Man, you ready? Quanto tem que virar pra classificar? Não é muito, por causa que tem 32 spots e não tem 32 carros Ah, rápidos. então tá. O único problema é que é a primeira vez que o carro Tá, mas começa a então mudança. se não virar agora, tá classificado para as eliminatórias? Não, a gente tem que virar melhor do que tipo 5 alguma coisa. Tá. Então tipo, se patinar, eu vou ter que pedalar e tentar ir de novo, não dá pra abortar. Sim. Você se lembra aquele que eu mostrei no trailer da Fotec, tem uma bandeira do Brasil? Que eu falei que era um cliente, ó. Essa bandeira aqui, ó. Olha só, a bandeira do Brasil com Fotec. Esse carro aqui, ó, ele já teve um adesivo da Fotec. I'm talking to the Brazilians about the Brazilian flag. Olá! Hey!
Esse cara aqui é um americano, tá? Olha só o motorzinho do cara. Motor aspirado nitro. E ele faz jiu-jitsu. E ele é apaixonado pelo Brasil e ele já tinha uma bandeira do Brasil antes mesmo de conhecer a gente. Olha aqui, ó. What's up? Good luck! I'm showing the Brazilian flag. There's a Feltec aqui, ó. Vamos ver. Esse cara é gente boa demais. Chama Norman Bryson. Já estão calibrando aqui pro Luiz. Já tirou a capa de proteção do pneu para não esquentar o pneu com... Cara, olha esse carro aqui, ó. Isso aqui, ó, é para equilibrar a distância do para-choque do carro contra alguns carros mais longos, ó, para fechar a fotocélula. Good luck! Muito legal esse carro aqui, muito legal. Faz o burnout para esquentar o pneu. Eu tô explicando para quem não entende de arrancada muitas vezes, né? Essa é a ideia. Para quem já acompanha nós pela Feltec, isso aqui é tudo meio óbvio. Aqui ele alinha, ó, como é que ele vai para lá, para um lado, para o outro. E o cara na frente avisa. Fazendo um vídeo pro Brasil. Oh, tá bom. Esse cara é português, mora nos Estados Unidos. Sabe que tem muito, eu tô fazendo vários vídeos, tem muitos portugueses assistindo meus vídeos lá em Portugal. Portugal, Ilha da Madeira, meu pai nascido lá e o Anderson aqui, bom amigo, Fueltec, #1. Um abraço para todo mundo de Portugal que está assistindo, tem muito comentário legal. E o Manny, ele tem 2 carros de corrida com motor Proline Feltec e os 2 estão classificados em número 1 agora, na Pro 275 e na X275, 2 categorias bem competitivas. Ele é gente boa demais. Aqui eles têm uma área, ó, que eles fazem para o pessoal assistir de cima, que é uma área VIP. Achei aqui, ó, Doug da Proline. Parei do lado aqui e tava olhando ele. Aqui é a fila de esperar o alinhamento, ó. Vou dar mais uma volta aqui no meio dos
dos outros stands, ó. O pessoal vem com os caminhões assim, ó. E aí expõe os produtos, ó. Quando tem brasileiro aqui é paraíso das compras. Dá pra compra tudo que é coisa, leva a mala pro Brasil. Camiseta. Umas camisetas bem legal aqui também. Aqui peça de carbono ou de fibra, sei lá. Pra carro, capô, frente. Isso aqui é legal, esse cara sempre tá nas corridas. Ele vende tudo que é ferramenta baratinha e coisa rápida. E as pessoas vão lá e ficam comprando assim, ó. E é tudo assim, $1, $2, 5, 2, certo? O pessoal que faz coisa de diesel, começou uns diesel de arrancada, é impressionante. Ó as peças. Cool. Aqui ó, vendendo Fueltech e suporte. Those are nice brackets. Thank you, sir. Yeah. Appreciate you guys loaning me the stuff. Yeah, cool. Do you have any? I'll get one of your car. You have a card? I didn't get them made in time. I got a Facebook page and I talked to Luis. Oh, talk to Liz. Yes, Oh, sir. cool, cool, good deal. Hey, olha aqui quem tá aqui, ó. I'm doing a Brazilian vlog. What's up? Olha aqui, o Chuck. How you doing, man? Hey man, how are you? Good to see you. Good to see you. I didn't know you're coming. Oh, cool. How's the car? It's good. It's thank you. Yeah. The car is really fast. The car is really fast. Everything's working great. It's that we're not smart enough on radios yet. That's tough. Oh yeah. No, So the truck is tricky, and Yeah. now the car is doing great. It's just I think between us we're not very smart. no, don't worry. Nobody's dead. The car has been beating us. So. Oh, that's good. Esse é o Chuck do Corridas Proibidas, né? Pra quem ele tem aquele Mustang branco, usa Fueltech, Small Block, e ele tava no dinamômetro com esse carro faz esses dias, então é legal. Não sabia que ele ia vir pra cá até. Não sabia que esse carro ia correr aqui. Ele ajuda esse cara. Aqui ó, as peças de motor aqui, animal. Esse cara aqui é um maluco. Toy Makers, conheço ele, gente boa. Acho que não tá ali o dono. Nitro, quem gosta de nitro aí, Luiz, todo mundo. Tudo que quiser aqui, ó. Calles. Hey. How you doing? Aqui nossa motinha, ó. Essa motinha a gente leva nas corridas porque se ficar caminhando todos os pits é complicado, ó. Olha aqui, ó. Já botaram o Felipe no trabalho aqui, ó. O que te botaram no trabalho aí, Felipe? Já? Pois é, o cara vem pra olhar e vem trabalhar, né? Que ruim. Aqui não tem, né? O cara aqui bota a mão. O carro chegou da passada. E vai, tem que tirar as velas, tem que revisar. Já tirou as velas? É, mas nem... Ele pedalou, atrapalha tudo, né? E aí, Luiz? Pera aí. Às vezes o cara tem que dirigir, né? Sim, essa aí, quando tu teve que pedalar, tirou o pé e botou de pé de novo e o negócio foi pro lado, hein? Aham. Deu aquela... Como é que tá a cueca? Ah, tá de boa. Essa aqui, isso quer atravessar menos que a Dula, então tá fácil. É. Falar nisso, saiu o vídeo da Dully. Vamos ver os comentários depois. Olha o show de horror aqui, não sei se vai dar pra ver. Tá aqui o TPS, ó. Pedalada rápida, depois tem que dar uma pedalada devagar e vem vindo de novo. Sim. Mesmo assim, qual que é o tempo? Virou 5,5 a 220, mais ou menos. Sim. 1 e 1 de 60 pés, patinou, tirou o pé, pedalou. 5,5 segundos nos 200 metros. Desse jeito. Bom, hein? Vamos deixar ele trabalhar aqui, ó. Eu vim só assistir hoje. Vai tirar a GoPro aqui, ó. Bota aqui para resfriar o câmbio, ó, o conversor e o motor, ó. Aqui tem um ar-condicionado ligado que fica resfriando isso aqui. Onde é que estão as crianças? Tudo ali. Olha aqui, ó. Esse é o caminhão de apoio
Vamos ali dentro, me mostra ali dentro como é que é. Esse aqui é o caminhão, ó, de apoio, ó. Aqui tem uma sala de... O que vocês estão fazendo, Lucas? Quer ficar aqui? Aqui tem uma sala de descanso, ó. Olha só. Ó. Vem cá, ô Pedro, conta aqui. Que série que tu tá? Quarta série? Sim. Conta mais alguma coisa. O que tu mais gosta do Ki? Daqui? É. Não sei. A gente acabou de chegar. Ó, ó, Dudu, deu. Olha aqui, ó. Eduardo, ó. Tá, parou, vocês vão se machucar aí, ó. O que eu acabei de falar? Ó. É, porque tu tava batendo nele. E eu filmei tudo aqui, ó. Pra vocês dois se ver, ó. Fala aqui pra quem tá assistindo o vídeo. Hoje tu joga... O que tu mais gosta de jogar videogame? Qual videogame que tu mais gosta? Fortnite. Fortnite? E tu é bom no Fortnite ou não? Sim. É? O que tu consegue fazer no Fortnite? Eu consigo... eu e meus amigos estão tudo Dudu, lutando. deixa eu conversar aqui com o Pedro. Que nem Fortnite, tu pode... Que nem amigo contra amigo e eu sempre ganho. Ah, é? Tu acha que tu é bom? Eu sempre... eu ganho, que nem... E tu consegue falar com teus amigos no Brasil? Sim. Quem é que são teus amigos no Brasil? Arthur, Vidal, Enzo, o outro... calma, Arthur, Vidal, o Enzo, GG e o Lucas. É, e vocês jogam... E daqui dos Estados Unidos, quem é que são teus amigos que tu joga? Bentley, Wilbur. É? Yeah. Que série que tu tá? Na terceira? Quarta. Tu consegue ler bem já ou não? Sim. Tu quer fazer que... Tu quer conversar também? Olha aqui, ó. Onde é que o papai trabalha? Onde é que o papai trabalha? Como é que é o nome? Tu sabe? Ô Dudu, vem cá. Mostra teu dente que tá solto. Ele vai cair, será ou não? Quantos dentes tu já perdeu? Nenhum. This is going to be my first one. Como é que fala em português isso? Hã? Como é que se fala em português isso? Tá com vergonha? Não, brincadeira. Fiz eles falar um pouquinho aqui só pra mostrar um pouco do sotaque deles. Que é impressionante como muda na cabeça e é uma dificuldade pra gente manter o português com eles. O que vocês estão fazendo aí? We're trying to walk there. Eu acho que ele vai conseguir entrar. It's me, Eduardo. Tá, deixa, vocês vão se machucar agora, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Não empurra forte que eles vão se machucar aqui. Bro, I was pushing so hard. Ali tá o Luiz e eles trabalhando, ó. E olha que legal esse setup, ó. O Luiz tem esse motorhome, ele comprou faz pouquinho tempo agora, ó. Pode engatar tanto numa caminhonete assim, ó, até na Suburban que ele tem, ó. E aí ele abre isso aqui, ó. E aí dá pra ficar aqui, ó. Tô invadindo aqui, ó. Vou mostrar como é que é o interior do motorhome de vocês. Essa é a Natália, ó, pra quem não conhece, a esposa do Luiz, coordenador de marketing da Feltec USA. E esse aqui são os futuros terroristas, ó. Oi? A Luna e o Apollo. E olha só que bacana aqui, ó. Ah, essa TV sai de baixo aqui. Ah, ela levanta aqui, olha que legal. É, TV, micro-ondas, iluminação. Aqui tem... Abre o negócio, ó. Uma mesa de jantar. Mostra aí os quartos. Tá arrumado ou não? Não, a gente tá dentro, mas pode entrar aí. Olha aqui, ó. Tem Aqui tem cama em cima. cama em cima. Aqui abre mais uma cama dupla, né? É, ali embaixo uma cama também. Ah, ali. Uma dessa. E a suíte presidencial. Pode ir lá, pode abrir lá. Sim, ali tem mais alguma coisa? Ali é só armário, né? Armário. É. Aqui um banheiro, ó. Olha que bacana.
E aqui a suíte. Aqui, ó. Aqui é uma cama de casal, ó. E tudo com ar-condicionado, ó. Bonitinho. Bem legal, é um setup bem simples, assim, no sentido de prático, puxa. Agora fica mais confortável, né? E vocês vão ficar brincando aí, gurizada. Tô mostrando como é que é vir numa corrida como espectador, que eu acho que eu nunca fiz. Agora a gente tá indo lá buscar comida, ó. Aqui tem um lugar, ó. Como é que eles fazem aqui? Eles têm um ingresso VIP, que é esse aqui, ó. Que eles permitem, que eles fazem um lugar que tem comida para as pessoas pegar comida, comer ali, é tipo incluído nesse ingresso. É de graça porque tu é VIP. É, eles fazem um ingresso, paga mais caro, aí com isso pode subir numa arquibancada mais alta e pode pegar essa comida na área VIP ali também. Hey man. Hey. Hi, how are you? I'm doing a video. Remember Pedro? Hi. How's it going? He got one of yours last time. Te lembra desse? Yeah. How have you been? Good. We just got here with all family. Oh, really? Yeah. Nice. I'll stop by later with my wife. Okay, awesome. É uma coisa legal que eles fazem aqui, ó, daqui. Eles fazem esses cartões de assinatura, ó, especialmente para as crianças, as pessoas contam a história do piloto e eles dão de brinde assim para as pessoas levarem. Isso é bem bacana, ó. Aqui é a tenda da comida, ó. Você pega a comida. What's up? E aí tem um buffet aqui, ó. Pera aí. Eu vou te pegar. Vamos pegar a comida aqui, ó. Acabando de comer o morte lenta aqui, né? Na verdade é que os caras têm uns hambúrguer aqui, uns cachorro quente na área VIP ali, mas tá bom, não dá pra reclamar. Coisa que é legal aqui, ó. Nos trailers, ó. Olha essa traseira aqui, que bacana, ó. Eles adesivaram todo ele, ó. Luiz Voodoo de Leão. O apelido do Luiz é na adolescência, na época que ele era usuário de um fórum no Brasil chamado Oxide. Lá na década de 90, sei lá, o 2000, o username dele era Voodoo. O carro, a bandeira do Brasil lá, né? E uma coisa legal que eles fazem aqui, ó. Todo carro de corrida eles vendem as camisetas, ó. Ó, a arte foi feita aqui pela Vector Racing no Brasil lá, que é o Felipe Julian, que já trabalhou na Fueltech, e o Vitor, gente boa pra caramba os caras. Eu tenho uma dessas. Esse é o Brian, ó. Esse é o dono do carro, é o cara que gosta de mexer em tudo aí. Yeah. Aqui o Nelson é o engine builder. O que ele faz? Ele faz o motor, faz toda a força. E essa aqui é uma areazinha que eles têm, ó, no caminhão. Que senta aqui e enquanto não tem nada pra fazer, ficam conversando aqui, batendo papo. Olha esse carrinho aqui, que pequenininho. Ó, agora a gente vai fazer uma volta aqui, vir lá do final do estacionamento dos trailers até onde é que a gente tá. Muita gente vem assistir aqui, ó, e fica nesses trailers, ó.
andando aqui ó, andando com a moto, ó, os três. E mostrando todo o estacionamento aqui, ó, o que tem de... Olha que legal ali. Mostrando todo o estacionamento que tem aqui de trailers e carros, a quantidade de pessoas que tem aqui é impressionante, impressionante. Vocês viram a quantidade de carro que tem, né? Impressionante. Agora vamos continuar mais uma avenida inteira aqui de carro. Essa foi a volta completa aqui. Olha, vocês viram o que tem de carro? Aqui é inacreditável, né? Inacreditável. Carro, trailer, milhares e milhares e milhares. Impressionante. Isso que, imagina, uma corrida no meio do Covid. É, e essa parte é impressionante aqui mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, eu falei que tinha carro aqui de 4, 5 mil cavalos, ó. Esse carro aqui, ó, do Ziff Hudson. Câmbio automático, FT600. Esse cara aí, ó. Ele que fez a camiseta rosa, ó. I'm doing a video for Brazil. Are you? Well, I can't speak that language, so we're in trouble. Ele que pediu a camiseta rosa. Olha o carro. 2 turbos gigantes. Fácil. Acho que ele deu 4.400 cavalos na roda, se não me engano, esse carro aqui lá na Chinamon. É um Big Block Chevy. É grande. E olha, tudo cromado, ó. Escapamentão aqui, ó. Tanque de óleo, tanque de combustível. Isso aqui, ó, olha a admissão aqui, ó, toda billet. E aqui o burst panel, que é, se der um backfire na admissão, ele abre por aqui e sai pra fora do capô pra não estragar nada. Esse carro é uma categoria Pro 275, que é um pneu bem pequeno, ó. É um pneu 275 radial. E não tem o wheelie né? Então esse aqui, ele já virou 370 nos 200 metros, a, se eu não me engano, 330 km por hora. É rápido. E assim exatamente como é que eles têm os boxes aqui, cada um para no seu caminhão, na sua tendinha, dá o serviço pro seu carro e vai para correr. Mas essa aqui, vocês viram o tamanho desse evento aqui é muito grande mesmo, então é até difícil de ser muito competitivo porque acaba dando poucas passadas, sabe? Vamos agora no stand da Fueltech e eu vou mostrar para vocês o trailer nosso com mais detalhe. Aqui é o nosso trailer, ó. A gente vê, essas aqui são as camisetas, os moletons ó, que a gente vende nos Estados Unidos. Isso aqui é até feito no Brasil, ó. Esse aqui é feito nos Estados Unidos. Camiseta rosa que tem aqui agora, a feminina mesmo. Bandeira de Porto Rico, bandeira dos Estados Unidos. A tradicional aí, preta com escrito branco e vermelho. Essa é feita no Brasil, ó, a mesa que vende no Brasil, a gente importa para os Estados Unidos aqui. Nick, mostra a camiseta brasileira. Cameron, que trabalha em suporte técnico, coordenador de suporte técnico. Aqui, ó, quem pergunta assim, a gente está sempre contratando aqui, ó. Então tem várias posições que a gente tem aberto. Mas isso é uma coisa importante de falar, tem muita gente que pergunta como é que pode vir trabalhar na Fueltech USA. E para trabalhar na Fueltech USA tem que ter visto de trabalho já, ou tem que ter green card, ou por exemplo tem que ser um americano, porque infelizmente a gente não consegue, por exemplo, para um brasileiro que não tenha nenhum tipo de documento nos Estados Unidos, fazer um visto de trabalho. Então, infelizmente, a resposta para quem me pergunta se consegue vir trabalhar na Fueltech USA não tem como conseguir um visto. E obviamente para trabalhar com a gente tem que ter o visto de trabalho, tem que ter uma autorização de trabalho. O governo americano é bem rígido nessas coisas. Por isso até que a gente coloca esses anúncios de contratar, porque é muito difícil achar gente boa e modéstia à parte, os brasileiros, a forma como trabalham e competência que tem, se a gente pudesse, nós contrataríamos um monte de brasileiros aqui para trabalhar. Então é difícil achar mão de obra boa aqui nos Estados Unidos. Continuando aqui, ó, tour com... Aqui os preços, só pra ter uma ideia, cada camiseta nos Estados Unidos vende a $20, ó. Se converter isso aí vai dar o que? R$110, né? Ou até mais, né? Boné, aquele Flex Fit, esse a gente exporta pro Brasil.
Os moletons aqui, ó, $30 ou 35, tamanho maior, adesivo, tudo o resto. Esse aqui é o típico chicote nos Estados Unidos que a gente vende, ó, que é bem um chicote pronto já para conectar nesses carros aqui. Então a maioria deles o americano não tá muito acostumado a fazer chicote, eles querem comprar alguma coisa pronta já. Ah, até aqui tá passando um vídeo do Daddy Dave, ó. Tem essa TV, ó, e aqui dentro, ó. Aqui dentro a gente tem um espaço que dá pra botar o carro, né? Aqui a gente levou, quem viu o vídeo do evento com a Ferrari, a gente coloca um carro aqui dentro, que nem a gente colocou a Ferrari aquele dia, e quando não vem carro a gente bota um sofá e tal. Aqui a gente tem o estoque dos produtos, ó, e vende. Ah, o adesivo aquele do americano que eu falei antes, que tinha feito pra gente. Aqui é o estoque, ó. E aqui faz a venda aqui, ó. E esse trailer aqui, ó, ele é eu mostrei já no outro vídeo, mas ele é um quinta roda, né? Então ele prende aqui dentro da nossa Silverado, ó. É bem prático. Tem um gerador. Aqui, ó. Tem um gerador ali, aquele é todo plotado, ó, Protec, tem as bandeiras lá em cima, ó. Então, assim que a gente vem para as corridas aí e faz tanta venda de roupa, de equipamento, dá suporte na pista, a gente faz parte daí. Tô batendo um papo aqui com o Luiz, ele tá carregando as garrafas aqui, ó. E aí, olha só esse cabeçote. Esse aqui é o cabeçote praticamente igual que tá no carro, né? Cabeçote reserva, os dutinhos de admissão. São bem pequenininhos, né? São bem pequenininhos. Vou botar a mão aqui dentro. Bota o braço lá, pega a válvula se tá bem. Caramba. E a válvula também, né? Um monstro, né? Um baita do Que tamanho é esse aqui? Cara, ela é 75, se não me engano. Acho que é isso. 75. E aqui... sim. Válvula de escape, né? Também bem grande, dá pra ver a diferença entre elas, né? E o duto de escape também é um monstro, né? Dá pra ver quase a válvula sim, inteira. quase né? entra a mão aqui, ó. Isso. E as molas, olha, carga de mola. Tripla. Esses motor são os que tem as cargas de mola mais violentas que existem. Quanto é a carga de mola, sim? Eu não lembro agora de cabeça, mas é que o lift é muito grande, porque tudo é grande, né? Então a mola tem que ser um absurdo. E lembra, mesmo esse tamanho de válvula, tá? É tudo titânio, né? Todas são titânio, esses escape de admissão. O motor gira mais de 8.000 RPM. Sim. Com esse tamanho de válvula. E qual o tamanho do motor mesmo? Ele é quase 17 litros. Quase Caramba. 17 litros. Então, tipo, cada pistão é desse tamanho, né? É 5 polegadas de pistão, dá o quê? 140 milímetros mais ou menos cada pistão. E o curso é maior ainda, é 6 polegadas de curso. Sim. Então é 150 de curso, um negócio assim. Caramba. Daí a lenta do carro, o comando é tão brabo que mesmo o motor desse tamanho, a lenta dele é tipo 1500, 1700. Sim. Então, agressivo. O comando que ele tem é tipo 340 na admissão e 360 no escape. Sim. Pensa num absurdo. Isso nem funciona num motor menor. Tu bota um comando desse no motor menor, o carro não funciona. Mas como ele tem tanto curso que dá pra fazer esse tipo de absurdo, né? É tudo on, é o famoso on. Esse motor tudo é on, né? Virabrequim é on, biela é on, pistão é on. E aqui o que tu tá fazendo? Carregando as garrafas aqui? É, agora a gente tá carregando as garrafas, tem mais passada, né? Então a gente não sabe quantas passadas a gente vai ter. A gente tá carregando as garrafas. Essas aqui as garrafas da última passada, estão aqui só pra conferir. Uma balancinha que é o básico, né? Daí aqui a gente tem um freezer, ó. Congela as garrafas, né? Deixa ela bem gelada. E aqui do lado... Aqui do lado tem as que eles chamam de garrafa mãe, né? Tu bota um aquecedor nela e tu aquece ela. Então, tu aquece ela, aumenta a pressão dela e tu esfria a garrafa de nitro mesmo pra diminuir a pressão. Daí tu só conecta uma na outra e com uma válvula transfere de uma pra outra rapidinho. Fica mais fácil de carregar aí. Daí tu não precisa usar a bomba. Daí facilita muito, né? Então, e daí tu bota ali e vai medindo no tempo real. Sim. E aqui as velas, né, das passadas. É, isso aí é uma bagunça na verdade, mas tem vela de warm-up, tem vela de passada, daí passada que é média, né? Tipo essa última agora que eu tive que pedalar, daí suja as velas, é difícil ter uma leitura delas, né? Sim. Mas uma passada boa, por exemplo, daí tu consegue ver a vela direitinho, assim, né? Tu consegue ver a temperatura do strap pra ver avanço de ignição, consegue ver se tá suja ela. A gasolina e o metanol, eles mostram diferente nas velas, né? Então a gasolina, ela suja a vela. A vela, quando ela fica suja, porque é depósito de carbono e outras coisas que tem na gasolina que não tem no metanol. Então no metanol é basicamente diferença de temperatura. Ele vem do bem brilhoso, né, que quando ele vem a vela nova parece um espelho, né, um cromado, e ela vem escurecendo pro preto até derreter, né.
E o strap, né, que é o eletrodo, ele vem do mesmo cromadão e ele vai escurecendo, só que ao invés de ele ficar preto, ele começa a ficar meio dourado. E é aí que ele mostra que tem muito calor. Quando usa gasolina, ele sempre fica meio sujo, é um pouquinho mais difícil de ler. Vela na gasolina é mais difícil que metanol. Metanol é bem mais fácil. Mas essa vela que a gente usa aqui é mesmo do motor Hemi. A gente mudou os cabeçotes, na verdade, para poder usar. Porque essa vela é melhor, ela é uma vela da NGK de corrida, né? Que o strap é bem curtinho, ó. Essa aqui é gordo e curtinho. Tem vários AP no Brasil também que estão usando essa vela. Essa vela aí... A única coisa que tem que ser ela dando um 8 válvulas. Sextavado, né? É, tem que ser o sextavado. Mas eu tive que usinar meu cabeçote pra caber também. Pra caber, né? Porque a rosca é a mesma, mas o sextavado é maior. Mas quem faz cabeçote no Brasil é bom tentar deixar aberto pra um tipo de vela. 15-16, se não me engano, aqui. É. É um baita bicho. E essa vela aqui chama 6061 da NGK. Ó. E seguinte, né? Carro de corrida, quanto mais frio, melhor a vela. Então a gente usa 11. Sim. Usa 11. Bom, um pouquinho da parte técnica aí. Vamos continuar. Boa sorte aí. Vamos tentar. Vamos ver se consegue dar uma passada até agora. Tá difícil, é muito cavalo, tio. Só patinaçada, mas uma máquina de burnout. Vai achar. Olha aqui as crianças aqui, ó. Eles fazem tipo um concurso aqui, um desfile pra mostrar. Olha aqui os turbos da Prestigio. O tamanho dos turbos. 102. Tamanhão. Essa é da X275. Essa aqui já são as menores, ó. 8285. Essa aqui é maior que um pouco da Ferrari, mas é parecida. Show your car for the Brazilians. Esse aqui, ó, é um blowerzão, ó. O chapéu aqui, o blower aqui, ó, tocado por uma correia gigante. Isso aqui é tocado pelo virabrequim e cria pressão no motor, né? E aqui ele tem a injeção, ó. Aqui é uma injeção mecânica controlada pela Cotec. Motorzão V8. Os coletores aqui, os zooms, né, que chama, que é um individual. FT600 ele tá aqui, ó. Controla tudo isso. O câmbio aqui, que é um câmbio chamado Liberty. Um conversor de torque, tudo. O carro é maravilhoso aqui, ó. Impressionante. Aqui o caminhão. O Camaro, ó. Muito legal a estrutura. Ele curte um monte porque vem pra corrida, acompanha, torce, mas até por questões de segurança ele não... E porque o tamanho dele, ele não pode dirigir. Ele é o quarterback do Philadelphia Eagles, né? E aí ele tem um piloto que pilota o carro pra ele, que é até meio comum, né? Acontece, o próprio Luiz é um pilota o carro pra outro cara, né? Tem muita gente que curte muito isso, mas acaba não assumindo o pilote, digamos assim, e eles curtem ter o carro, preparar, acompanhar, tudo isso aí. Olha aqui o movimento que dá, impressionante. Olha as crianças aqui, ó. Essa é a mulher do promotor aqui, a mulher do Donald. Ela que organiza. And there we go. All right. Say hi to Brazil! Hey! Hey! E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a torre, que é a torre de cronometragem aqui, ó. Say hi to Brazil. What's up, Brazil? Esse aqui, ó, Fletcher Cox, quarterback. Do a video for Brazil, since the Brazilians cannot come. Hey, what's up? Say hi. Brazil! Esse é o narrador aqui. Say hi to Brazil. How you doing, man? Good to see you, Brazil. Yeah, all the Brazilians, they all come in. Bunch of people of this race, but we're not allowed to come in. Oh, because the whole travel board. Yeah, the board is closed, so they are all crazy, trying to know what's going on. We got no Canadians. We got no Brazilians. Yeah? Where are you guys? Sorry. Yeah, it's crazy. Olha a vista aqui da torre. As Martin rolls through the shutdown. Tive que parar aqui e dar uma aula sobre a câmera. Eles perguntaram que câmera era essa. Eu mostrei a DJI Pocket Mini 2, né? E essa câmera da DJI é muito boa pra fazer aí. Tá todo mundo nos Estados Unidos agora, é febre aí essa câmera, mas pô, muita gente... A maioria não conhece ela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica os tempos, ó. Eles penduram aqui, que nem pro Brasil, né? Bota aqui as... Ó, esse aqui, ó. Aqui é a Pro 275, a categoria.
Primeiro lugar, Manny Budinga de Fueltech. Terceiro, o Eric Diller, que é o sócio da Fueltech USA, tem 371, 370. Quarto lugar aqui, ó, é o carro do Fletcher Cox, aquele que eu falei. Fueltech também. Aqui, ó, Fueltech, 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 Fueltech. Ó, impressionante aqui ó, a lista, a maioria deles com Fueltech. Se a gente for olhar aqui ó, na X275 também, ó, primeiro Fueltech, segundo, terceiro Fueltech, o quinto Fueltech, sexto e assim vai indo. Radial versus Mundo aqui ó, o segundo de Fueltech, o Hancock aqui, o quinto de Fueltech, o sexto Salime, Bryce, aquele que tem a bandeira do Brasil de Fueltech. O outro aqui, o Shawn Ayers também de Fueltech. Vários carros aí, é legal. Isso pra mim é uma emoção muito grande, porque ver aqui, há 7 anos atrás eu vim pra essa corrida pela primeira vez e não tinha nenhum carro com Fueltech. Na próxima corrida nós tínhamos 2 e a gente botou um standzinho. Na outra corrida a gente tinha uns 6, assim, e a maioria das pessoas não acreditando. Uns 3, 4 anos depois começou assim a todo mundo começar a acreditar no produto e vir. E hoje assim a maioria dos carros aqui de ponta são de Fueltech. Então, vamos escutar aí ó, estão aqui do lado da largada ó. I'm making a video. Come on, come down, come on, we love you down here now, come on. Esse aqui é o promotor do evento, o Donald Long, ele é o que promove o evento aqui, é um malucão aqui. E esse evento sempre vem muito brasileiro, né? E agora por causa da alfândega aqui, ou da imigração, eles não estão permitindo ninguém entrar, então estamos sentindo falta dos brasileiros. Mas o que eu estava falando, esse evento para mim é uma emoção grande vir. E hoje, pela primeira vez na história, eu vim num evento que eu sou um espectador. Eu só estou observando, tem equipe que está trabalhando, fazendo um excelente trabalho. E eu vim hoje aqui para assistir com a família, curtir e mostrar para vocês como é que é vir num evento desse. Então, quero agradecer aí a audiência de todos, espero que vocês curtiram, entender bem como é que é esse evento. O evento não acabou, vai longe, tarde, hoje à noite, vai amanhã. E eu vou botar algumas cenas de como é que foi o final desse evento, mas a gente fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima, tchau!